Amanhecer de uma nova era. 14. Elucidações preciosas e indispensáveis. No dia imediato, no intervalo das atividades, em o núcleo que nos servia de base para as atividades, o benfeitor afável propôs-nos um encontro na sala mediúnica, naquele momento reservada para os seus labores próprios. Reunimos-nos jubilosamente, na ocasião, com a presença do generoso Hermano e mais alguns dos seus auxiliares, a fim de ouvirmos a palavra sábia do nosso diretor. Depois de uma sentida oração por ele enunciada, saudou-nos cortesmente e elucidou-nos. Por ocasião dos preparativos para a nossa excursão, objetivando atender às necessidades de urgência no movimento espírita, especialmente em nossa casa, evitamos detalhar situações de modo que fossem menores as suas preocupações. Nada obstante, desde os primeiros momentos do nosso encontro, já nos encontrávamos informados de que o fermento do mal se havia espalhado por diversos núcleos no Brasil, assim como em outras nações que vêm recebendo as bênçãos do Consolador. Naturalmente, outros grupos estão recebendo a competente ajuda, conforme a superior planificação que nos convocou para a tarefa especial de que nos estamos desincumbindo sob o auxílio dos céus. Apesar disso, temos conhecimento de que houve perigosas infiltrações dos acólitos do Rabino Sadoc em diversas searas que prosseguem sob a injunção de perversa interferência. Concomitantemente, considerando-se a transição moral e física a operar-se no planeta, hordas de desvairados espirituais que se homiciam em furnas infernais investem contra os ativistas da Era Nova e procuram disseminar o morbo pestilento das dúvidas, das divisões, das intrigas destrutivas, conseguindo resultados de efeito grave e danoso, como já referido antes. Não podemos ignorar a situação moral, espiritual, refletindo-se na política e na economia, ora predominantes no mundo, que passa por momento de alta gravidade, quando desmoronam poderosas civilizações aos camartelos da lei do progresso, e outras aparecem como emergentes, buscando substituí-las, mesmo que, para algumas, o trabalho escravo e o desrespeito à cidadania e à liberdade das pessoas sejam a pauta predominante. Em razão dos interesses que administram as nações em geral, procura-se ignorar a hediondez desses regimes autoritários, de forma a conseguir-se lucros e parcerias com as suas economias poderosas, nascidas na crueldade para com os povos que lhes padecem as imposições destrutivas. O amigo dos infelizes fez uma pausa, como a concatenar as ideias, e logo prosseguiu. Ainda ontem, em dias próximos do passado, o islamismo passou a ser considerado a doutrina religiosa que mais crescia no planeta terrestre. Os exemplos de terrorismo e de impiedade de alguns dos seus membros, em vez de encontrarem a repulsa da civilização, recebiam apoio de mentes encarnadas em desvarios e de psicopatas que fracassaram na conquista de projeção, refugiando-se nos antros do ódio, aderindo-lhes aos programas nefastos de crimes de morte e de destruição da cultura, tanto ocidental quanto oriental, em suas respectivas nações, desde que voltados contra os interesses de outra etnia ou facção da mesma doutrina religiosa. Os seus ayatolás, ressalvadas algumas poucas exceções, em vez de invectivarem contra a desoladora situação, que não encontra respaldo no Corão, seu livro sagrado, estimulavam a desordem, objetivando dominar o mundo
com as propostas de violência de um lado e do outro, a submissão aos seus caprichos mórbidos. Estatísticas cuidadosas, baseadas nas leis da genética, estabelecem que a cultura e a civilização de uma época, para sobreviver no tempo, necessitam da reprodução humana em níveis básicos para atender ao desenvolvimento econômico e social, o que não vem ocorrendo na Europa e em outros países norte-americanos. Esse risco de desagregação civilizatória tem sido compensado pela volumosa imigração muçulmana, que a cada decênio atinge níveis surpreendentes de população nos países que a hospedam. É natural que também aumente o número de adeptos da sua crença e desenvolva-se o fanatismo, porque esses imigrantes, raramente portadores de idealismo e de cultura, lavradores e necessitados economicamente, mantêm as raízes da sua origem, não assimilando os conhecimentos nem o idioma das nações que adotaram para viver, preservando seus hábitos e mantendo os descendentes limitados pelos muros da ignorância escravagista. Parecia inevitável que esses povos, dentro de algumas poucas dezenas de anos, tornassem-se muçulmanos, o que não seria uma lástima. Porém, recusando Jesus, constituiria um perigo às liberdades humanas e um retrocesso de largo porte no desenvolvimento do planeta, obstaculizando a sua renovação para mundo de regeneração. Como ninguém, força alguma, pode erguer-se em forma de impedimento aos desígnios divinos, vem se reencarnando espíritos livres nesses países, adotando os recursos da comunicação virtual que facilitam o contato com todo o mundo, mesmo sob a adaga das duras leis que ameaçam os que as infringirem, tomando contato com o Ocidente. De um para outro momento, essas redes de comunicação social, por intermédio da internet, passaram a ser instrumento de relacionamentos e de advertências para os males que se prolongavam nessas pátrias sofridas nas mãos de ditadores insanos, havendo surgido o levante do sofrimento e surgido a denominada Primavera Árabe. Caíram alguns tronos e os que neles sentavam-se foram vítimas da mesma crueldade utilizada contra os seus reais ou supostos inimigos, ceifando-lhes as vidas hediondas. Homens temerários e poderosos fugiram para ocultar-se em covas no seio da terra, ocultando a covardia, sendo encontrados como animais perseguidos e duramente aprisionados ou assassinados com a mesma fúria de que esses revolucionários haviam sido vítimas. E prossegue a primavera, mudando a geopolítica na qual se envolve o Ocidente ávido de beneficiar-se das riquezas minerais daqueles solos desérticos e mortos. O grave problema, que ainda não tem sido considerado, diz respeito aos revolucionários que retiram do poder os tiranos, usando os mesmos métodos que condenavam nesses réus dos crimes contra a humanidade, e, ademais, se tomarem gosto e ambição pelo poder, que deveria transitar pelas suas mãos, passem a coagir os que anseiam pela liberdade, cerceando-a a pouco e pouco, ficando na governança e postergando sempre o cumprimento das promessas que precederam a luta. Ao mesmo tempo, em razão de serem países formados por etnias, não poucas vezes, de cultura e formação religiosa diferentes das bases primitivas do Corão, que deram lugar a várias interpretações, criando facções que se odeiam umas às outras, está presente o risco de novas lutas intestinas com prejuízos incalculáveis para os ideais que, por um momento,
tremularam nas flâmulas erguidas nas batalhas ferozes. Infelizmente, já vem ocorrendo esse inditoso comportamento em algumas das nações que seriam transformadas, e as promessas dos novos conquistadores ainda não foram cumpridas. Todos esses sicários da humanidade faziam-se, e alguns ainda se fazem, protegidos pela religião dominante, qual ocorreu no Ocidente no passado, em que a mesma determinava quem devia governar, viver, possuir bens ou morrer, seguir para o exílio, para o cárcere, quando a Revolução Francesa enfrentou a torva tradição, pondo-lhe fim. O mesmo agora se passa na região atingida pela onda de busca de liberdade e de justiça. Em consequência, a ânsia de separação entre o Estado e a religião, diminuindo ou fazendo desaparecer o poder infeliz e supremo dos seus ayatolás ou sacerdotes famintos de represálias. Em consequência, a possibilidade expansionista de a fé muçulmana dominar a Europa e a Nova América no porvir próximo recua, se não desaparece, enquanto a doçura e a compaixão, a misericórdia, o amor e a caridade do Messias divino irão invadindo sob outras condições essas exaustas nações, nas quais naufragara anteriormente a sua doutrina, que foi vítima dos sacerdotes e pastores desavisados e ambiciosos. O maior número de guerras na humanidade, de alguma forma, sempre teve a religião deste ou daquele teor como responsável, o que a torna abominável. Cabe ao Espiritismo a missão de modificar esse conceito por meio das suas propostas fundamentadas na certeza da imortalidade, na justiça divina através das reencarnações, conscientizando a todos que sempre se recebe conforme se distribui. Novamente, o benfeitor silenciou, dando-nos tempo mental para a absorção do seu pensamento, logo depois continuando. Já desde há poucos anos, também nesses países onde predominam a intolerância e o ódio por outras nações, como nestas últimas, estão reencarnando-se os promotores dos novos dias, a fim de que se abram as cortinas que vedam a verdade e se possa conhecê-la sem nenhuma restrição. Ao mesmo tempo, as comunicações espirituais vão rompendo as barreiras impostas pelo fanatismo em relação ao texto da religião esposada, ensejando a compreensão mais ampla da vida além do túmulo, deixando de lado as fantasias do inferno dantesco e do céu enriquecido de prazeres sensuais, eróticos e embriagadores dos sentidos físicos, que não mais terão vigência nessa oportunidade. Poetas, pensadores, artistas de várias áreas da beleza, cientistas do passado e do presente, neles estarão retornando para despertar o pensamento, auxiliando-o na evolução da fraternidade entre todos os povos. Uma só e única família, distinta de raça, de sangue, de paixões, na qual todos fruirão das bênçãos da harmonia. De igual maneira, os cantores da verdade dos tempos idos estão retornando pela reencarnação, a fim de auxiliarem na grande arrancada do progresso libertador. Judeus, muçulmanos, budistas, hinduístas, esoteristas, religiosos de outras designações, espiritualistas em geral ou não, pensadores e cientistas que se encorajarem consultar a Bíblia ou os livros sagrados em que se fundamentam suas crenças, constatarão que a reencarnação é o cadinho purificador das impurezas humanas e facilitador do progresso infinito do espírito.
Leiamos em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, o que está exarado por Moisés. Não te prostrarás diante delas e não as servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a culpa dos pais sobre os filhos, na terceira e quarta geração dos que odeiam, mas que também ajo com benevolência ou misericórdia por milhares de gerações, renascimentos, sobre os que me amam e guardam os meus mandamentos. Repetidas vezes encontramos no Velho como no Novo Testamento a presença das reencarnações, demonstrando o amor e a sabedoria de Deus no que tange ao progresso do espírito e a sua ânsia de perfeição. A doutrina que se reporta a uma existência exclusiva é incapaz de explicar todos os aparentes paradoxos existentes na Terra, no que se refere à criatura humana, às diferenças existentes, às ocorrências que as assinalam, aos comportamentos e condições de humanidade, assim como das raças e das nações. Observe-se que o Senhor se refere a Moisés no que diz respeito à sua severidade na terceira e quarta gerações, quando o espírito malfeitor já pode estar reencarnado na condição de neto ou bisneto dele mesmo, o que não ocorre na segunda, porque nessa encontra-se outro espírito que lhe vem na condição de filho. Será, portanto, por intermédio da reencarnação que o ser irá depurando-se até libertar a essência divina que nele jaz de toda a impureza defluente do processo evolutivo, quando transitando nas faixas primárias do seu desenvolvimento. Incapaz de gerenciar o amor que soluciona todos os problemas existenciais, experimenta o sofrimento que lhe retira as arestas maléficas, preparando-o para as grandes conquistas a caminho da plenitude. Assim, considerando, estamos sendo convidados a auxiliar os irmãos infelizes que igualmente estão no propósito de impedir ou criar embaraços à transição gloriosa, gerando dificuldades ao renascimento dos convidados espirituais de outra dimensão. Mais tarde, após visitarmos algumas dessas sociedades espíritas que vêm sofrendo impedimentos, vítimas da invasão dos irmãos perniciosos que tentaremos trazer à comunicação, também conviveremos um pouco com alguns dos imigrantes de Alcione, que se encontram na psicosfera da nossa terra amada, adaptando-se-lhe aos fluidos e aos condicionamentos, tendo em vista que procedem de regiões já felizes, onde não mais experimentam as dores nem as constrições próprias do nosso planeta. Fitando o futuro por intermédio da imaginação iluminada pelas bem-aventuranças propostas pelo profeta Nazareno, descortinamos o nosso mundo sem sombras, atendendo ao programa da evolução paulatina da luz, vencendo todo tipo de treva, sem as amarguras do sofrimento, nem as violências da insanidade, em razão de predominarem o amor, a justiça, a liberdade, em hinos de ventura e de paz. Que o Senhor seja louvado e atendido nos seus anseios entre nós. Ao silenciar, todos estávamos realmente deslumbrados, meditando nos conceitos exarados, e que a mim, particularmente, nunca haviam ocorrido, como a expansão da doutrina muçulmana, a habilidade dos imigrantes em conquistar o mundo por meio da proliferação da raça, na reprodução humana, considerando-se a expectativa que mantínhamos em relação ao crescimento da doutrina cristã, totalmente renovada e em condições de auxiliar os nautas sofridos na embarcação terrestre.
Sucede que nada que diz respeito ao progresso do ser e da humanidade seja fruto da improvisação, mas é sempre resultado de uma programação muito bem elaborada para essa finalidade. As horas que se sucederam foram de valiosos comentários entre nós, especialmente debatendo a missão histórica do Espiritismo no mundo conturbado dos nossos dias. Seria o Espiritismo a religião do porvir? Conforme interrogara Allan Kardec, pensávamos, constatando, porém, que isso não iria acontecer, em razão das diferenças evolutivas das criaturas no orbe, mas que seria, isto sim, o porvir das religiões, que aceitariam alguns dos seus paradigmas, hoje por elas negados, a fim de sustentarem a sua teologia, incapaz de esclarecer as interrogações de todo tipo nas respectivas áreas da ciência, da filosofia e da moral.